Você fez um exame de laboratório e abriu antes de levar para o seu médico. E aí observou que tem lá algumas siglas escritas no laudo, IgM, IgG, e está agoniada sem saber interpretar. Acertei? Eu sou o professor Sócrates Matos. Nesse vídeo eu vou te explicar direitinho essa história de IgM e IgG nos nossos exames de sangue. Logo de início, é importante que você entenda o seguinte: IgM e IgG são siglas que representam anticorpos. Anticorpos são proteínas que a gente produz para combater alguns agentes infecciosos causadores de doença. Se eu tenho esses anticorpos, meu sistema imunológico produziu alguma coisa para me defender. Logo, é porque eu já tive contato com esse agente infeccioso. A interpretação correta vai variar de cada condição e de cada anticorpo. Eu vou te explicar aqui todas as possibilidades que envolvem o IgM e IgG. E o último ponto, a quarta situação, é extremamente importante porque tem uma super dica, um exame acessório que vai tirar definitivamente a dúvida. Quando você vai no laboratório para coletar o sangue, executar o exame, vai aparecer no laudo o resultado de IgM e IgG. Essas são as duas classes de anticorpos mais comuns solicitadas e geralmente é essa que os médicos vão pedir. Nessa situação de pesquisa de IgM e IgG no laboratório, existem 4 desdobramentos possíveis. Eu vou te explicar cada um deles. E o quarto ainda tem uma dica especial. A primeira situação: fiz meu exame no laboratório, o resultado IgM e IgG ambos deram não reagente. Ou seja, o que é que isso significa? Que eu não produzi anticorpos contra aquele agente infeccioso que o médico está suspeitando. Por exemplo, se o pedido foi para toxoplasmose, eu não tenho anticorpo nem IgM e nem IgG contra o Toxoplasma gondii. Isso pode ser interpretado de duas formas. Ou eu nunca tive contato com Toxoplasma gondii, então eu não tenho nenhum sintoma. O médico pediu isso aqui por precaução e deu ambos não reagente. É como se fosse um resultado negativo. Você não produziu anticorpos, então você não teve contato com o protozoário. Agora, em algumas situações específicas, muito próximas, em que a infecção foi muito recente, ainda não deu tempo de produzir os anticorpos. Se a situação for essa, um sintoma muito recente, o resultado IgM e IgG deu negativo, ou seja, não reagente, aí existe a possibilidade de fazer testes de biologia molecular que vão pesquisar o material genético, o DNA do agente infeccioso, que seja vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Aí, nessa condição, você pode ainda não ter anticorpos e ter tido contato sim com o agente infeccioso, se você está com sintomas clássicos e se isso for um contato muito próximo. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente faz que dá o resultado não reagente para IgM e para IgG, significa realmente que a gente não teve contato com aquela bactéria, com aquele vírus, ou seja, que a gente não tem aquela infecção. E a segunda situação é quando apenas o IgM é reagente, ou seja, o laboratório libera IgG não reagente e IgM reagente. Nessa condição, ficou caracterizado que a gente teve uma infecção recente. Tivemos um contato recente com aquele agente infeccioso e eu comecei a produzir anticorpos contra ele. O primeiro anticorpo que eu produzo é o IgM. Nesse caso, alguns médicos vão chamar de infecção aguda e eu vou preferir aqui utilizar o termo infecção recente. Há pouco tempo eu fui infectado por aquele agente infeccioso e comecei a produzir os anticorpos. Geralmente, depois de um resultado de IgM reagente sozinho, aí o médico inicia o tratamento, porque se tiver algum sintoma, se tiver alguma história clínica associada àquela infecção, ele vai fechar o diagnóstico e começar o tratamento. A terceira situação é apenas o IgG reagente. Então você faz lá o exame, deu IgM não reagente e IgG reagente. Você está produzindo anticorpo IgG contra aquele agente infeccioso. Tem algumas situações. O IgG ele é um anticorpo de memória imunológica. Então, nesse caso, se você só tem o IgG, as situações possíveis são o seguinte: ou você já teve a infecção e foi curado, pronto, está livre e está com anticorpo de memória, é a primeira situação que isso acontece. Ou você tem uma infecção crônica, então você foi infectado há muito tempo, ainda tem o agente infeccioso circulando no seu corpo, mas você já produz o anticorpo IgG. Ou você foi vacinado contra aquela situação. É muito comum pessoas fazem a pesquisa de anticorpos anti-HBs, que é um anticorpo produzido contra o vírus da hepatite B. Quando dá positivo, se só tiver aquele anticorpo, é porque essa pessoa foi vacinada. Nesse caso aí, ela tem aquele anticorpo IgG contra
o vírus da hepatite B e foi produzido através da vacina. Uma outra situação é quando é uma infecção latente, ou seja, um paciente infectado pelo vírus do citomegalovírus, ao longo do tempo ele se multiplica, diminui, se multiplica, diminui. Você vai ter o anticorpo IgG de memória produzido, mas em momentos que o seu sistema imunológico entre num estado de depressão, o citomegalovírus pode se multiplicar de novo, ou seja, você não está completamente curado dessa infecção em si. Então, se você tem apenas o anticorpo IgG contra um determinado agente infeccioso, pode significar essas situações que eu falei, ou cura, ou uma resposta imunológica de infecção crônica, ou uma infecção latente, ou uma vacinação, ou apenas a memória imunológica formada por uma vacinação de muito tempo, ou por uma infecção que você já se curou há muito tempo, mas você ainda vai levar esse anticorpo sendo produzido. E o último desdobramento que você pode encontrar no seu exame laboratorial é IgM reagente e IgG reagente. Essa é a situação mais crítica, mais problemática, que gera mais dúvidas em quem vai interpretar esse resultado. Por quê? Se você tem IgM, na nossa cabeça é uma infecção recente. Eu estou ali tratando uma infecção recente. Mas você já tem o IgG, que é um anticorpo de infecção tardia, ou de cura, ou de infecção crônica. Então, como é que eu tenho os dois anticorpos ao mesmo tempo? Pois é, existem duas situações aí possíveis. Ou você está saindo da infecção recente para uma infecção mais tardia, ou seja, saindo de uma infecção aguda e indo para uma infecção mais crônica ou para cura, mas ainda está nessa mudança de tempo de infecção. Aí, nesse intervalo, você vai ter uma pequena produção de IgM e também vai ter a produção do anticorpo IgG, que é um anticorpo que a gente produz depois. Ou você já teve a infecção, já fez o tratamento, já se curou, mas essa IgM tem só um restinho, um resíduo de IgM, uma pequena cicatriz que você vai produzindo esse IgM por um longo tempo. Isso não tem nenhuma importância clínica, mas vai dar ali positivo no exame e você vai ficar preocupado, às vezes até seu médico fica preocupado também. Nesse caso, tem aquela dica especial que eu falei. Quando tem IgM reagente e IgG reagente, a gente precisa fazer um outro exame de sangue que vai nos ajudar a tirar essa dúvida. Se é uma infecção recente que está evoluindo para infecção crônica ou se é uma infecção antiga e eu tenho apenas um resíduo de IgM. Nesse caso, qual é a indicação? Para resolver esse problema, você vai precisar fazer um outro exame de sangue chamado teste de avidez de IgG. Já que pelo IgM não dá para saber se essa infecção é recente ou tardia, eu vou ter que fazer essa avaliação através da IgG. Nesse caso, eu só vou conseguir saber se eu fizer o teste de avidez da IgG. O teste de avidez é indicado justamente para essas situações, onde eu tenho IgM reagente e IgG reagente ao mesmo tempo. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.